Bate-papo. Recebendo nessa manhã, na verdade ele que está nos recebendo, né? A gente sempre recebe ele em Lajeado, ele que está nos recebendo. Primeiro, Matheus, deixa eu te dar um abraço aqui, meu bruxo. Mais um dos tantos, peraí que eu vou narrar. Obrigado. O narrador é ele, né, o Moisés, mas eu vou Exato. narrar. A gente, inclusive, falava aqui nos bastidores, né, que a gente observa o carinho da comunidade, as pessoas, o prefeito realmente distribuindo abraços, e isso é muito incrível. significativo, então é mais um, é nosso agora aqui do Panorama. Obrigado. Não que isso seja grande coisa, mas eu conheço o Matheus quando ele era desse tamanho, que eu ia lá nas festas do pai dele. Semana passada, então. Eu tava esperando Cara, a piada, porque não é a primeira vez que eu ouço Isso a piada. faz tempo, cara. O Matheus continua novo, eu tô mais velho. É. Mas, Matheus, que luta. Que bom, dia bonito. Primeiramente, bom dia, né, a todos os Bom amigos dia. do Grupo Independente. Obrigado pela presença aqui nesse momento histórico, marcante e extremamente emocionante para todos nós, mas especialmente a essas famílias, essas pessoas que dependem da ponte no seu cotidiano, que diariamente passavam, aqui a gente consegue ver por cima da parte ferroviária, né, dos trilhos da ferrovia, para conseguir acessar de um município a outro, e que vivenciaram momentos embaixo de chuva, de vento, numa exposição até perigosa, constrangedora, e que agora a gente consegue devolver essa dignidade e essa qualidade de vida a elas, em primeiro lugar. E segundo, também a todas as pessoas da região e de todo o estado que, por uma questão de logística, dependem também desse acesso, que acaba sendo nesse momento uma das principais formas de ligar a Serra Gaúcha com o Vale do Taquari até outras estruturas ficarem prontas no futuro. A gente acaba falando muito do impacto para a comunidade, mas é para o impacto regional, para o estado, a importância dessa ponte. Para ilustrar para a nossa audiência, hoje a gente quer narrar recomeços, né, falar daqui para frente, tem a Feira do Recomeço chegando, né, que vai ser muito significativo, prefeito. Mas nós narrávamos antes para a nossa audiência que esse ponto onde nós estamos agora, se voltássemos a setembro do ano passado, há 1 ano e meio, nós estaríamos debaixo d'água. Durante todo esse período, para nossa audiência, que daqui a pouco não esteve em Mussum, não sabe do que a gente está falando, durante todo esse período, esse 1 ano e meio, a comunidade, para fazer essa travessia, fazia na parte superior da ferrovia. Então, para a audiência que está nos assistindo, na parte de cima, a pé. Exatamente. Não tinha outra forma. Não tinha outra forma. E até uma coisa muito importante da gente destacar. Isso também foi um desafio para a reconstrução, porque nós estruturamos o projeto, aprovamos o recurso rapidamente, cumprimos com todos os trâmites que naquele momento, depois da enchente de 2023, não havia uma flexibilização tão grande dos trâmites burocráticos, e quando nós estávamos já no momento da empresa estar produzindo as ferragens, o início da estrutura das vigas, a gente teve a inundação de maio de 2024, que além de um impacto direto óbvio que aconteceu, não só aqui em toda a região, também teve uma mudança de logística, de acesso e, consequentemente, de custos, né, para a produção e entrega desses materiais. A empresa ficou um tempo sequer conseguindo receber sua matéria-prima para alguns dos itens, né, dos produtos necessários para a reconstrução. Fora o ambiente aqui, né, o ambiente era totalmente inviável de se iniciar qualquer tipo de obra. Então isso também acabou gerando um atraso do cronograma inicial e, naturalmente, dúvidas, né, sobre a sua execução. Mas o momento aqui, a gente até comentou também, ele supera qualquer adversidade. O processo da dor, ele foi necessário para a gente chegar a esse momento de alegria e ver na cara das pessoas algo que é indescritível, né, que é a alegria, a satisfação da devolução dessa dignidade. Matheus, eu acho que é muito importante que a gente passe esse recado para a população, tu principalmente como gestor, como prefeito, como líder aqui da comunidade da cidade de Mussum. É velório coletivo, é o rio que engole a cidade, dezenas, centenas de casas destruídas, é o cemitério que é levado. Só que 1 ano e meio depois, a gente já vê de novo as pessoas não comemorando, mas tentando voltar à normalidade. Alguns mais felizes, outros um pouco mais cabisbaixos, né, Aline? A gente entende isso. Eu acho que cada um enfrenta o problema do seu jeito, da sua forma. Tem gente que perdeu o familiar, tem gente que não perdeu, tem gente que perdeu o familiar e a casa. Mas como tu enxerga hoje? Qual é o cenário hoje do município de Mussum, Matheus? Essa leitura ela é muito precisa, mesmo porque nós temos realmente realidades diferentes, né? Famílias que já conseguiram se reconstituir de uma maneira mais rápida, outras que dependem também das políticas habitacionais, e é importante nós destacarmos e explicarmos para o ouvinte o contexto do município de Mussum, exatamente nas tuas palavras, porque nós não podemos pensar Mussum como uma cidade que já tinha essa questão da expansão urbanística, essa questão de estratégias
prontas, porque a nossa área urbana foi atingida em mais de 80%. Então é uma realidade e uma reconstrução em áreas totalmente novas, que passaram desde a sua desapropriação até acessos à limpeza da área, que eram áreas geralmente com reflorestamento de eucaliptos ou então rurais, né? E que naturalmente é um trabalho muito mais complexo do que chegar em áreas prontas, mais preparadas, que podem ter uma agilidade maior de entrega. Então o processo ele é diferente. A gente tem uma cidade que tem um bom percentual dessa área urbana sendo totalmente realocada e para áreas totalmente novas. Então, naturalmente, alguns processos demoram um pouco mais do que se fossem outras circunstâncias. Mas a gente vê também na expressão, na fisionomia das pessoas, que gradativamente essa confiança, esse sentimento de pertencimento, a autoestima com a própria cidade vai melhorando. É um processo que é vivenciado, como a gente disse, de maneira diferente por cada pessoa e por cada realidade diferente que elas vivenciam, mas que a gente fica muito feliz de ver evolução, de ver também evolução nesse aspecto emocional por parte das pessoas. Sabe que quando nós chegávamos, prefeito, na cidade hoje mais cedo, nós paramos no posto, encontramos uma senhora e falávamos, já está liberado? Moisés fez alguma pergunta assim do trânsito, e ela respondeu com um sorriso de orelha a orelha, assim, tá todo mundo lá, já está liberado, assim, era significativo, né? E essa senhora estava a pé, ela não estava de veículo, mas é um marco significativo. O prefeito toca em vários pontos que são importantes, se tratando da cidade de Mussum, e cada uma das nossas cidades do Vale do Taquari tem o seu particular de reconstrução. Economicamente, prefeito, a gente sabe que a ligação, a conexão da ponte representa muito. Qual é o cenário hoje de Mussum? A gente sabe, é da tua resposta, também economicamente é um cenário de reconstrução. Mas se nós pudéssemos escalonar esse problema, né, de tudo que a gente viveu e falando de reconstrução, o cenário agora já é um pouco mais favorável? Sim, e a ponte ajuda muito nesse aspecto também, porque existe um fluxo de pessoas na cidade, tanto pessoas próximas aqui, do interior de Roca Salles, enfim, as cidades próximas, mas também de outros lugares que acabam consumindo, acabam circulando, gastando dinheiro, né, no nosso comércio, que não estavam vindo naturalmente pela dificuldade logística. Então é um ganho que acontece com a nossa própria população, com as pessoas próximas, mas também com esse movimento a mais que acaba gerando. E também, gradativamente, a gente percebe essa melhoria, né, essa evolução. A Expo Mussum vem também dessa linha de trazer pessoas de fora para observar que a cidade está se reconstituindo, tem estabelecimentos já restabelecidos, né, desculpa a redundância, mas é uma forma também da gente trazer essas pessoas e mostrar que a cidade está em evolução. Está como estava antes? Ainda não, naturalmente. Vai levar um tempo para estar como estava antes? Naturalmente também irá levar. Mas o importante é a gente observar a evolução e a convicção que nós temos no processo de que entregará uma cidade melhor do que era antes. Essa é a nossa convicção. Prefeito, essas obras que estão acontecendo, esse barulho que a nossa audiência escuta pelo rádio, quem está nos assistindo antes, o colega Santana mostrou esse movimento aqui na proximidade da ponte. O que está acontecendo? Obrigado. O ouvinte, morador da cidade, passa e grita, vou narrar para nossa audiência, parabéns, prefeito. Não é o primeiro parabéns que a gente ouve por aqui. Poxa. Prefeito, o que está acontecendo aqui? Essa casa, por exemplo, que o Moisés descrevia antes para nossa audiência, o Santana mostra agora, ela está sendo destruída, o que sobrou dela, porque ela não pode mais estar ali. Isso é muito importante destacar. Primeiro, né, o carinho das pessoas é marcante. Acho que é a grande recompensa que um gestor público pode ter depois de um processo tão intenso quanto vivenciamos. O Matheus foi eleito com 80% da votação contra um adversário forte aqui. Isso mostra que o caminho realmente está sendo muito bem construído. Exatamente. E para seguir então nessa linha e explicar para os ouvintes o que está acontecendo aqui. Aqui é uma casa que estava condenada, né, que foi atingida pelas enchentes, que está numa área que não será mais permitida a habitação, a ocupação, e dentro das políticas habitacionais do município, a realocação acontece com a condição da permuta das áreas antigas. Mas essa permuta ela só será eficaz se realmente a gente remover as estruturas, né, e ocupar de outras formas. Aqui nós vamos ter áreas de lazer no entorno da ponte, áreas de reflorestamento e que vão ao encontro daquilo que a gente tem como preceito, como premissa básica de garantir que não haja reocupação em áreas de risco extremo
como é o caso aqui do lado. Matheus, tu tens preocupação com perda populacional ou tu achas que a perda populacional que Mussum daqui a pouco terá, ela já se efetivou? Ou seja, quem pensava ou está pensando em sair já saiu? Como é que está essa situação? Mussum perdeu muita população, perdeu muita gente a cidade? Nós tivemos num primeiro momento um registro de mais de 1.000 pessoas que deixaram pelo menos temporariamente o município. Para um município de 5 mil habitantes é óbvio que é um impacto muito grande. Mas, gradativamente, muitas dessas famílias já retornaram, foram se restabelecendo em suas casas, ou então adquirindo imóveis em regiões mais altas, embora escassas, ainda tinha uma oferta. Muitas aguardam a questão da construção das casas dos programas habitacionais. Agora, no fim de abril, devemos ter a entrega de mais 50 unidades. Isso é muito bom também para a gente ir devolvendo essa dignidade, mas também a população do município. E, gradativamente, a gente imagina que algumas famílias ainda retornarão, com projetos inclusive privados, né? A gente tem um loteamento habitacional privado que está em desenvolvimento, com aquisição de terrenos já por pessoas, e a gente sabe de muitas famílias que já adquiriram terrenos nesse novo loteamento, e assim gradativamente a gente observa que a cidade irá sim se reconstituir. Eu acredito que dentro de alguns anos nós teremos a retomada do quantitativo habitacional que nós tínhamos e talvez até uma superação desse número. Não nos falta empregos, isso é uma notícia boa, então nós temos até a necessidade de mão de obra, de trazer mais pessoas de fora para atender aos anseios e às demandas das nossas empresas, e isso também gera oportunidades e, consequentemente, o retorno habitacional. Eram mais de 5 mil pessoas antes da enchente de setembro, é isso? É cerca de 5 mil habitantes. Tá. Prefeito, com essas 50 casas agora em abril, quantas ainda faltam para que nós tenhamos um cenário confortável na cidade? Nós já tivemos 13 casas entregues, né, casas definitivas entregues. Teremos agora em torno de 50 entregues até o fim do mês de abril. E nós temos já em outros programas habitacionais, na soma total, cerca de 400, 410 unidades. Isso seria, assim, o cenário imediato para nós atendermos todas as casas destruídas, condenadas, em regiões consideradas de risco extremo, ou também as primeiras cotas de inundação. Algumas famílias das primeiras cotas poderão ser atendidas nesse número. Claro que o ideal seria a gente ter um quantitativo ainda maior para já atender outras cotas de inundação também, ou outras famílias que estão em áreas de inundação. Mas, momentaneamente, a prioridade precisa ser essa e o que é possível de atender dentro dos programas e recursos disponibilizados. Então, mais 400 para ficarmos num cenário confortável. Exatamente. E prefeito, uma outra pauta que me surge que é importante fazer esta pergunta agora, por mais que nós estejamos aqui para narrar recomeços, talvez seja uma fatia significativa, a gente vê grandes movimentos, o próprio Comitê da Bacia Taquariantas tem feito um movimento de retomada também, mais próximo inclusive da comunidade, da imprensa. O senhor fala das casas em cotas mais seguras, de que outro modo o Mussum também regionalmente se articula para que nós tenhamos um pouco mais de proteção mediante a novas enchentes? Claro que tanto setembro como maio nós falamos de catástrofes sem precedentes e não temos aqui a certeza de que isso vai acontecer tão logo ou num ciclo longo. Mas para enchentes de grande proporção, que não seja nesse nível de catástrofe, como que Mussum se articula regionalmente? Porque a gente sabe que essa é uma pauta que precisa ser regional. Exatamente, isso é muito importante destacar. Precisa ser regional e em algum aspecto estadual, porque a nossa bacia ela é muito grande, ela tem uma quantidade de mais de uma centena de municípios que compõem trechos dos seus territórios dentro da estrutura da bacia. Então, naturalmente, também é uma política que tem que ser muito maior do que o município e até a própria região. Mas a gente fica satisfeito com essas evoluções do Comitê da Bacia, que tem conseguido evoluir em algumas questões dos planos de bacia, que são, né, as estruturas técnicas para a gente poder avançar nesse tema. Comemoramos também a questão do programa Desassorear RS, que é o programa do governo do estado, que na primeira etapa vai limpar rios e arroios de estruturas menores, mas que são urgentes também, porque caso nós tenhamos volumes de chuva muito intensos, esses materiais que estão colocados acabam comprometendo até em chuvas menores, né? Então é uma necessidade muito grande que a gente tem, a expectativa de que isso avance para estruturas maiores, inclusive, né? O próprio Rio Taquari, que é o exemplo máximo que a gente possa dar, para que a gente possa pelo menos mitigar, minimizar os efeitos das inundações e dentro das políticas que o município vai adotando, principalmente relacionadas à habitação, que a gente possa pelo menos amenizar e diminuir o drama das pessoas e as consequências em inundações tão extremas. Lá no dia 4 de setembro, Aline, eu fiz questão de chamar aqui o vice-prefeito Amarildo.
o Trojan estava em Brasília buscando recursos depois daquela super chuva de granizo. E daí tu imagina que dia 4 de setembro o Trojan, o Matheus está lá em Brasília, o Amarildo está aqui, e daí começa uma enchente que leva a ponte. 2 leões, né? 2 leões. Eu fiz questão de trazer os dois agora aqui, o Matheus e também o Amarildo. Bom dia. Bom dia, grupo da Rádio Independente. Prazer estar aqui com vocês. Verdade, faz 1 ano e meio já, né? 18 meses, né? Daquela tragédia e daquele dia tão triste. Sei que eu falei na Independente naquele dia que o Matheus tinha me ligado, o carro ia dar 25 metros e nós estávamos num pânico, né? Estava apavorado, não sabia lá onde nós ia correr, o que nós ia fazer, né? Porque conhecendo o Rio, conhecendo a nossa cidade, quando deu essa metragem eu já sabia, a tragédia estava anunciada, não tinha mais o que fazer, né? Mas nós tentamos salvar as vidas, inclusive eu tentei avisar as pessoas para sair de casa, porque não tinha mais o que fazer, né? E abandonar a casa e sair de casa. Uns acreditaram, uns não acreditaram e isso aconteceu, né? E muitas vidas perdemos, então muito triste. Mas, passado, hoje feliz aqui, abertura da ponte, né? Depois daquele dia, depois de 18 meses, ponte inaugurada, muito feliz, né? É importante para a nossa região aqui, essa ponte, né? Fundamental para o nosso município, não só nosso município, mas a região toda, né? As pessoas, vendo as pessoas felizes hoje também, muito feliz de estar aqui hoje. Sabe, Moi, que naquela segunda-feira, dia 4, nós então encerrávamos a nossa programação do jornalismo ali no final da tarde, sabendo que se aproximava uma madrugada tensa. Às 9 horas da noite, a primeira dupla que abre aquela transmissão, que depois dura, já nem sei mais quantos dias, porque parece que daí a gente só dormiu e já acordou em maio, narrando de novo o caos. 15 dias. 15 dias de Foram cobertura. 15 dias de cobertura de enchente. Com as emissoras todas em cadeia naquela situação. Eu e o Gilson começamos aquela madrugada e o primeiro prefeito que nós ouvimos é Roca Salles e o segundo é o vice-prefeito Amarildo. E jamais esquecerei, porque das 6 da tarde para as 9 da noite o cenário tinha mudado totalmente e o vice-prefeito diz de forma categórica: Aline, aqui o cenário é desesperador. E nas palavras dele, a equipe toda se desespera. Nós, né, que estávamos naquela condição de narrar tudo e sabendo que a informação a partir daquele momento chegaria em algumas casas só pelo rádio. Então é muito bom, viu, vice-prefeito, estar aqui lhe encontrando numa situação muito mais confortável. Como o senhor disse, e o prefeito também, Matheus, narrava agora há pouco, tem muita coisa para fazer. Mas é um cenário muito mais acolhedor nessa manhã de quarta-feira. Falarmos da ponte, falarmos da feira que começa amanhã. Aline, era uma coisa tão louca que a gente falava: é filme de terror. Um pedia para subir no telhado, o outro na mesa, o outro falava: não, tô avisando aqui no carro de som para o pessoal sair de casa, a água já invadiu a cidade. Quem tem água na cintura, o prefeito de Roca dizia, pouquinho antes da participação do vice-prefeito Amarildo, sai, porque não tem mais nada que a gente consiga fazer, a gente não consegue mais acessar. Então nós também não sabíamos de que forma comunicar isso para as pessoas, porque era de fato as tuas palavras, vice, era desesperador. Passamos, né? Estamos aqui. Acho que aprendemos o que é mitigar, aprendemos o que é resiliência, o que é resistência, estamos aqui e a Independente está muito feliz de estar aqui nessa manhã de quarta-feira. Sem dúvida. Matheus, muito obrigado pela tua presença aqui no Panorama na Rádio Independente. Sorte, sucesso cada vez mais para ti e para toda a população aqui de Mussum. A gente torce muito pela tua cidade e pelo teu povo. Obrigado aos amigos do Grupo Independente pela excelente cobertura desde os primórdios lá e até agora também seguindo esse jornalismo de qualidade e de eficiência. E também fazer aqui um registro, um agradecimento ao Amarildo, em nome dele, a toda a nossa equipe da Prefeitura de Mussum, porque nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós trabalhamos com um suporte e com uma qualidade muito grande de pessoas que estão talvez menos visíveis do que nós nessa exposição pública, mas que estão trabalhando intensamente e muito qualificadamente para termos os resultados que nós temos tido. O Amarildo, um parceiro, um irmão, uma pessoa formidável, sensacional, que realmente tem todo o meu respeito, admiração e parceria, né, dentro desses pouco mais de 4 anos, mas especialmente nesses momentos de crise que vivenciamos. Obrigado a todos. Obrigado, Trojan. Amarildo, obrigado também pela tua presença aqui no Panorama. Sorte para ti, para toda a tua família, para todo mundo aqui de Mussum. Obrigado ao Grupo Independente, né? E obrigado pelas palavras, Matheus. Acho que não é só o Matheus, o prefeito e o vice, né? Nós temos uma equipe, nós temos secretários, nós temos funcionários. Acho que todo mundo junto, né? Nesse ano e praticamente um ano, trabalhamos quase direto. Porque quando terminava uma enchente, vinha outra. Né? E nós nunca parava. Quando achava que tinha resolvido o problema, vinha outra enchente e começava tudo de novo, né? Às vezes eu falava com o Matheus, é desanimador. Desanimava, porque tu chegava, quando tu achava que a cidade estava boa, vinha uma enchente e terminava tudo de novo.
Mas isso aí passou, virar a página e seguir em frente, vendo que nem hoje aqui, ó, ponte inaugurada e vida que segue. Isso aí, vida que segue.